bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. A Dinamarca tem uma nova rainha e uma rainha precisa de uma coleção de joias. No vídeo de hoje, conheça as tiaras da família real dinamarquesa e saiba quais são as novas tiaras da rainha Mary. No último domingo, Margrethe II assinou os documentos de abdicação e Frederick X foi proclamado monarca na varanda do Palácio de Christiansborg. A princesa Mary se tornou Rainha Mary e herdou algumas tiaras com o título, mas tanto ela quanto a Rainha Margrethe possuem uma coleção pessoal ou empréstimos permanentes, assim como outras mulheres da família. Esta lista abordará as peças usadas pelas principais mulheres da realeza. Antes de começarmos, para entender melhor os termos, tipos e elementos citados nessa lista, assista ao vídeo Guia de Tiaras, clicando no card ou no link na descrição. Para o casamento com o então príncipe Frederick, em 14 de maio de 2004, a australiana Mary Donaldson recebeu uma tiara de presente da rainha Margrethe e do príncipe Henrique. Infelizmente, não se sabe a joalheria, nem quando ou para quem foi criada. A tiara de casamento da princesa Mary foi arrematada em um leilão e apresenta diamantes em formato de coração e flor de lis. Embora seja pequena, é versátil e pode ser convertida em um colar. Em 2011, foi alterada para ser usada com adição de pérolas. Em maio de 2012, Mary adquiriu outro objeto em um leilão, a tiara colar de rubis, espinélios e diamantes, também conhecida como tiara eduardiana. Na verdade, a rainha arrematou um colar e um par de brincos por 8.050 €, mas as notas do lote afirmavam que a peça já havia sido usada como tiara. Era preciso fazer uma nova moldura e reparos, como a adição de algumas pedras preciosas. Fabricada por volta de 1900 e 1910, como o nome já diz, conta com diamantes, rubis e espinélios incrustados em ouro e prata com elementos wreath e design típico do período eduardiano. A então princesa estreou o colar e os brincos em 2015. A estreia como tiara aconteceu pouco menos de um ano depois. A Midnight Tiara, ou Tiara Meia-Noite, não pertence pessoalmente à Rainha Mary. É um empréstimo de uso exclusivo concedido pela Ola Lingol, elaborada em estilo wreath, com pedras da lua e diamantes cravejados em ouro rosa, ouro branco e prata oxidada negra. A peça foi desenhada para uma exposição no Museu do Palácio Real em 2009. O objetivo era reproduzir o céu estrelado ao luar à meia-noite. Outras fontes sugerem que foi inspirada na herança australiana da rainha. As flores e frutos lembram a Golden Wattle, árvore símbolo da Austrália. De qualquer maneira, é uma das mais criativas da realeza. A tiara do parure dinamarquês de rubis é a favorita de Mary e não é apenas bonita. Possui uma história rica ligada à coroação de Napoleão Bonaparte. Em 1805, Napoleão deu dinheiro para os marechais franceses comprarem joias de presente para as esposas deles irem à coroação. Jean-Baptiste Bernadotte encomendou para a esposa Désirée um conjunto de diamantes e rubis que chegou à Suécia quando Jean-Baptiste e Désirée se tornaram Rei Carl Johan e Rainha Désirée da Suécia. A Rainha Josephine da Suécia o deu como presente de casamento para a neta, a Rainha Lovisa da Dinamarca. Em 1898, a Rainha Lovisa passou o parure para a futura Rainha Alexandrina. Em 1935, a Rainha Alexandrina presenteou a princesa Ingrid da Suécia, que se casou com o príncipe herdeiro Frederick da Dinamarca. Ingrid transformou o conjunto, criou uma grande tiara a partir dos elementos antigos e adicionou mais peças.
A rainha Ingrid da Dinamarca faleceu em 2000 e deixou o conjunto para o neto, o príncipe herdeiro Frederick. Após o anúncio do noivado entre o príncipe Frederick e Mary Donaldson, os rubis foram as primeiras joias reais que ela herdou. Uma tiara floral de diamantes e rubis, um par de brincos e um colar que podem ser usados em diferentes configurações, um broche, uma pulseira, grampos de cabelo e um anel, todos cravejados de diamantes e pequenos rubis em cachos. Seguindo os passos de Ingrid, Mary pediu para que uma pequena alteração fosse feita em 2010. A Pourpoire, da princesa Louise dos Países Baixos, era a escolha da rainha Margrethe para grandes ocasiões e retratos oficiais. Foi encomendada pelo rei da Prússia por volta de 1825 para a filha, Louise, antes do casamento dela com o príncipe Frederick dos Países Baixos. A filha deles, que também se chamava Louise, se casou com o príncipe Carl da Suécia e Noruega e mais tarde se tornou rainha. A peça acabou na Dinamarca graças à filha dela, Lovisa, rainha da Dinamarca, esposa do rei Frederick VIII. Lovisa determinou que somente as rainhas dinamarquesas poderiam usar a joia. Então, é provável que vejamos a rainha Mary usar a Pourpoire em breve. A pendant é formada por 18 grandes pérolas suspensas em arcos de diamantes e lembra Queen Mary Lover's Knot, famosa pelas princesas de Gales Diana e Catherine. A tiara do parure de esmeraldas apresenta 67 esmeraldas e 2.650 diamantes. 26 datam de 1723. O desenho lembra chamas e é tão incomum que a peça já foi apelidada de Fogo Verde. Em 1840, a rainha Caroline Emalie trabalhou com C.M. Weishaupt para renovar muitas joias do século XVIII. Para a nova criação, foram adicionadas esmeraldas da rainha Sofia, datadas de 1723, e outras da princesa Charlotte. Carolina Amélia deixou o conjunto para a coroa dinamarquesa, o que significa que não pode ser levado para fora da Dinamarca ou usado por qualquer pessoa que não seja rainha. Mas foi somente após a ascensão do rei Frederick IX, em 1947, que o parure passou a ser visto publicamente, com a rainha Ingrid e agora com a rainha Margrethe. Outra que talvez vejamos com Mary nos próximos meses é a Floral Aigrette, um presente do rei Frederick IX para a rainha Ingrid em 1963. A rainha Ingrid deu a tiara à rainha Margrethe em 1985. Margrethe transformou o estilo coroa de flores tradicional em 3 partes separadas para que fosse mais fácil combinar os diamantes de diferentes maneiras. Ao contrário do que se acreditava, não é uma joia pessoal, e sim outra de uso exclusivo das rainhas da Dinamarca. A Baden-Powmet é pequena, mas significativa. Confeccionada em meados do século XIX pela Koch, foi um presente de casamento do rei Wilhelm da Prússia para a filha, Louise, que se casou com o Grand-Duque Frederick de Baden em 1856. A filha deles, Victoria, se casou com Gustav V da Suécia. Victoria faleceu em 1930 e deixou a joia para a neta, princesa Ingrid. Quando Ingrid faleceu em 2000, a rainha Margrethe herdou a peça, descrita como delicada e romântica, formada por corações e palmetas de diamantes. Como é de conhecimento geral, a rainha Margrethe é bastante artística. Ela é dona de 2 tiaras que não são nem de longe as preferidas do público. Em 1976, Margrethe encomendou a Golden Poppies,
quase uma obra de arte feita de ouro da joalheria Argerich. A peça é fixada na parte de trás da cabeça e as papoulas se arrastam em direção à testa, ficam espalhadas em vez de agrupadas. Águas marinhas e pedras da lua representam gotas de orvalho e cristais, opalas, pedras da lua, pérolas e diamantes representam insetos. Já a tiara Nassut, criação de Nikolai Appel, foi fabricada com moedas de ouro derretidas, um presente da Groenlândia para celebrar o jubileu de rubi de Margrethe em 2012. Apresenta papoulas douradas, folhas e margaridas. O apelido da rainha é Daisy, Margarida em inglês. Margrethe parece ter gostado muito do presente. A Daisy Bendel contém turquesas, pérolas e diamantes em formato de margaridas. A origem nunca foi confirmada. Uns dizem que foi presente do duque e da duquesa de Connaught para a filha, princesa Margaret. Outros que pertenceu à família imperial russa. A única garantia é que é do século XIX. A joia foi fotografada com a princesa Ingrid nos anos 1920. Margrethe II começou a usar a Bendel na década de 1960 e herdou definitivamente após a morte da mãe em 2000. Em 24 de maio de 2008, o príncipe Joachim se casou pela segunda vez, desta vez com a francesa Marie Cavalier. Marie usou a Princess Dagmar Floral Tiara, composta por flores de diamantes, 3 grandes e 2 pequenas. A primeira a usar foi a princesa Dagmar da Dinamarca, filha do rei Frederick VIII. É provável que seja uma peça do século XX, mas não se sabe ao certo onde e como Dagmar conseguiu a joia. Foi declarado que Marie não é a proprietária pessoal da tiara, é apenas um empréstimo permanente da rainha. A princesa Marie ajudou a desenhar a Floral Danica, que conta com 3 lírios de prata e diamantes incrustados sobre uma base de ametistas. É um empréstimo exclusivo da Enya Blinkenberg. A terceira tiara da coleção da princesa é a Nuit Claire, uma colaboração da francesa Marie com a Maison Montbussin. A joia confeccionada em Paris, em estilo levemente cocoisnic, é feita de ouro branco, cravejado com 3,35 quilates de diamantes e 3,35 quilates de safiras. O elemento central é uma safira em formato de pera de 6,82 quilates. O nome escolhido pela princesa se traduz como noites brilhantes ou noites claras. Como nos outros casos, Marie não é a dona da peça. 2 tiaras importantes na história da Dinamarca merecem estar na lista. No 18º aniversário, Margrethe II da Dinamarca recebeu um presente notável dos pais, a Alexandrine Drop, fabricada em Paris entre o final do século XIX e o início do século XX, e que originalmente pertencia à avó dela, Rainha Alexandrine. Apresenta diamantes em forma de gotas suspensas em tremplin, um termo francês que significa tremer e descreve joias dos séculos XVIII e XIX, onde partes das peças de diamantes eram presas a uma espécie de mola para criar movimento. A ideia era brincar com a luz e intensificar o brilho. Em 1995, Alexandra Melley se casou com o filho mais novo da rainha, o príncipe Joachim, e Margrethe resolveu dar Alexandrine Drop de presente para a nora. Quando o casal se divorciou em 2005, Alexandra ficou com a tiara. Para fechar a lista, a rainha Margrethe II se casou com Henri de Montpezat em 1967, usando a quediva do Egito, da joalheria Cartier,
com elementos with e scroll de diamantes. O nome vem do Khedive do Egito, governador do país, que encomendou a joia em homenagem ao início do romance de Margaret de Connaught e Gustav da Suécia, na cidade do Cairo, no Egito. Quando a princesa faleceu, a tiara foi herdada pela filha dela, princesa Ingrid da Suécia, que levou para a Dinamarca ao se casar com o príncipe herdeiro Frederick, futuro Frederick IX. A princesa Anne-Marie da Dinamarca usou a peça no casamento com o rei Constantino II da Grécia em 1964. Após o falecimento de Ingrid, em 2000, a Khedive do Egito foi herdada por Anne-Marie. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!